beka wallahi nyenye kihoja ungaleleke manoyo beka 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 Money, hobby, busy, county, dollars in Japan. Manyola, mashoni neshi ya mabonta Mwavarela kafiyo Amaninho leva mano com a Covid. Eu ando com os meus demônios, brinco com os meus demônios, converso com os meus demônios, com os meus demônios, com os meus demônios. Certo, amigos, hoje fizemos uma trajetória muito interessante para o encontro de uma das pessoas muito entendida na matéria da cultura, para conversarmos um pouco mais e refletirmos em relação à cultura a nível da província de Cabo Delgado e não só, de uma forma particular, a cidade de Pemba. Eu conto consigo para que estejamos juntos nos próximos minutos. Temos muito assunto para conversar. Por que não? Vou te resumir. Estaremos em conversa com um escritor, pintor, músico e também produtor, não produtor em forma de produção, mas sim um que cria instrumentos musicais. Eu convido a si para que estejamos juntos. E muito meu obrigado e até já. Solo lo 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 puro dia, solo lo 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 será que solo lo 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 puro dia, solo la cara ade malanga ni mujungulota kala yugulanga ni mujukumbita. Para iniciarmos esta conversa, iríamos de uma forma geral procurarmos saber. Muitos conhecem o Agostinho Gabriel, mas para si de uma forma particular, como é que as pessoas podemos dizer quem é o Agostinho Gabriel Ndalinga? Naturalmente eu tenho feito esta introdução nas nossas conversas. Agostinho Gabriel Ndalinga é um moçambicano e pronto. É um moçambicano que nasceu a década de 50 e até agora ainda continua vivo. E atualmente reside aqui na cidade de Pemba. Perfeito, nós viemos até cá para, de uma forma inicial, saber a vida e obra sua. Muitas pessoas têm procurado alguém depois, desculpe, passa a palavra, depois de arrumar as botas e muito mais, mas nós preferimos que chegássemos até aqui e procurar de lá até aqui o que o Ndalinga fez e o que Ndalinga faz para a cultura e não só para deixar uma mensagem específica aos mais novos. Muito obrigado por esta pergunta. Antes de mais nada, gostaria de dizer que eu tenho uma história que a minha infância não foi dos melhores, tomando em conta que nasci nos anos 50, depois acabei por crescer no movimento da luta pela libertação e é a partir de lá onde consigo passar no ensino primário até o ensino secundário e de lá já não consegui ter oportunidade de progredir. Acabei por estar assim a trabalhar no setor por setor até chegar a essa fase que me encontro. Ndalinga é uma pessoa que pode se referir a ser, neste caso, que aprende e que ensina bastante. Sabemos nós que para além de escrever um livro, que está ainda a produzir um livro, passou por muitas estações radiofónicas e além disso, na sua mente e também nas suas mãos, tem lá várias culturas ou então arte em si. Vamos destacar a arte de pintura, arte de tocar como músico
assim como a arte de, podemos aqui nos referir, a interpretar as imagens. Como é que nasce essas todas as coisas numa única só pessoa? Na vida humana, nós somos quase instrumentos. Instrumentos tomando só para dizer que como criaturas, e quem que nos criou também nos projetou. E eu fui um daqueles que foi projetada esses campos que eu mexo, e parece que sou polivalente, só que o que me faltou fora assim uma formação adequada. Mas as inovações da curiosidade, sempre nunca parei em muitos campos, a partir das pinturas, dos instrumentos, principalmente tradicionais, não tradicionais, porque quando falo de não tradicionais, porque eu consigo brincar com flautas, brinco com trompetes e até posso mexer em pianos, menos guitarra. E assim chego à fase mesmo de conseguir fabricar, por exemplo, um instrumento de timbira, onde consigo formar uma nota universal ali, através daquilo que eu aprendi na escola, conforme como todo muita gente aprende, né? Eu consigo essas coisas ao custo zero, e eu levo isso aqui como se fosse dons assim naturais que eu, pelo menos, não quis ter receio de tentar pôr na prática, e ao tentar pôr na prática, pelo menos consigo atingir metade daquilo que devia ser melhor. E olhamos assim, está também de igual modo. Vamos também daqui a pouco falar um pouco mais das atividades que estás aí a levar a cabo. E na pintura, por exemplo, uma das pinturas que me chamou a atenção, que até tivemos bastante uma conversa nela, é O Sobrevivente. Uma pintura em que aparece um embondeiro e, se não estou no erro, num mapa de Moçambique ou Cabo Delgado? Principalmente Cabo Delgado. Cabo Delgado. O que essa pintura retrata? Essa pintura é uma pintura mais importante para mim, e devia ser uma pintura que muito também podia encontrar o conteúdo com facilidade. Cada um que pode observar pode vir encontrar qualquer conteúdo, tomando em conta que, se for mesmo uma pessoa que vive na base das normas tradicionais como africano, o embondeiro é uma árvore que presta atenção a qualquer um de nós a partir da sua característica em si. É mais estrondo, depois, para além daquelas folhas, para além daquelas frutas, e depois não deixa de carregar muitas lendas e crenças aos negros ou às populações. Portanto, sendo uma árvore onde tem grande interesse para nós, este é o único que não é atacado pelos estrangeiros que devastam as nossas florestas, pelo menos aqui em Moçambique, em particular aqui em Cabo Delgado, onde umbi, laçamfuta, pau-ferro e quase muitos tipos de árvores são assim abatidas, transportadas, menos embondeiro. Portanto, eu quando coloco embondeiro como sobrevivente, é numa de lugar que não haja mesmo o avanço científico na China ou na Alemanha, onde destinam os nossos troncos, porque se esses que transportam os nossos troncos conseguirem encontrar aqueles valores que nós conhecemos do embondeiro, também são capazes de vir invadir e vão nos deixar sem esse tipo de árvore que nós usamos para muitas formas.
Praticamente o embondeiro é um dos sobreviventes. Neste caso, várias árvores passam a ser abatidas, mas o embondeiro ainda não está sendo mexido. Perfeitamente. E é por isso que eu considero como se fosse sobrevivente e rogo que não haja mesmo o avanço científico nos países que nos transportam os nossos troncos, que podem descobrir aqueles valores, aquelas vantagens que o embondeiro possui, senão também estará na lista dessas árvores que estão sendo abatidos e transportados para o mundo fora. E daí vem a outra questão das outras pinturas que tem, por exemplo, qual delas pode também levar em destaque para além desse embondeiro? Por exemplo, temos o rosto de Manhumbira, se eu não estou no erro, e aquela pintura, o que retrata? O rosto de Manhumbira, aquela é uma pintura que eu quero retratar que nas condições normais, na vida humana, e cada um de nós não falta de carregar 3 caras. Cada um de nós tem 3 caras, conforme já sabemos, que sem 3 caras, portanto, essa pessoa ainda não está completa, talvez já morreu. Enquanto vivo, tem que possuir 3 caras. Se falamos de 3 caras, como que concretamente são essas caras? 3 caras são aquelas caras que, por exemplo, eu como Ndalinga, há quem que pode me ver, Ndalinga com boiné, com casaco, com óculos. Sim, sim. Mas eu próprio posso vir ser ladrão, ninguém pode me conhecer. Essa é outra segunda cara. Depois, para quem que acha o Ndalinga como se fosse um canacalaito, ele também atribui-me um nome que eu não tenho direito de ouvir, portanto é uma outra cara. E ele com a sua cúpula, basta dizer que é canacalaito ou Ariapani, já conhece que é um Ndalinga. Mas eu não conheço, portanto, essa já completa 3 caras. A cara que aparece ao público e a cara que eu tenho no meu coração, que é do meu íntimo. Depois, a cara que a comunidade me atribui daquilo que eles me acham. Não é daquilo que eu me acho, aquilo que eles me acham. Portanto, essa é aqui a terceira cara. Portanto, lá em Manhumbira, nas condições normais, né, 90% dos que ali passaram, ninguém viveu com total segurança. Cada vez mais havia suspeito um ao outro. Mesmo aquele que podia estar contigo a rir, seria o mesmo que podia te fazer maldade. Portanto, ninguém que andou ali ficar chateado, todo era Jô a rir num lado para o outro, enquanto que no fundo dos corações não havia uma vida sã qualquer dentro daquelas atividades. Portanto, quando falo dos rostos de Manhumbira, são rostos assim que aparecem da forma diferente daquilo que está no fundo do coração. Perfeito, deixo também aqui convidar a quem nos acompanha de que, olha, essas estás a conferir na página pessoal e esta entrevista aqui com o velho Ndalinga, que também é um artista multiplicado, permita dizer dessa forma. Quando digo multiplicado, é raro encontrar alguém que pinta, é raro encontrar alguém que também consegue produzir instrumentos musicais e tocar, atenção, não só fazer, mas também tocar. Por outro lado, é um escritor. Esta é uma parte que nós daqui a pouco vamos abordar. Mas então, nesta questão das pinturas, será que o Ndalinga já que uma vez colocou essas pinturas numa exposição ou já pediu com que essas pinturas fizessem em grande escala e depois que fossem vendidas, ou até agora essas escrituras, aliás, essas pinturas estão numa questão que posso assim usar deste termo de reserva e pretende também as mesmas espalhar para as diásporas para que as pessoas consigam perceber a mensagem que essas pinturas trazem? É triste porque nas condições normais os meus trabalhos não deixam ser a semelhança de um artista que toca viola para o cabrito dançar. Portanto, só para dizer que o que é que eu faço? Sempre me faltou a oportunidade de ter uma mão e eu também não tenho tempo de carregar isso aqui, procurar alguém. De vez em quando tenho mostrado essa intenção de querer solicitar qualquer apoio, mas não assim de uma forma renhida. E nas condições normais,
tenho feito isso aqui pela paixão própria, né? Não consigo encontrar a pessoa que pode me dar o esforço para eu conseguir atingir esta patamar. Agora, tendo na cabeça esse tipo de vocação, também não posso deixar assim adormecer. Talvez possa vir ter sorte de encontrar uma pessoa que pode vir interessar para eu arrancar com uma força requerida, né? Como disse antes, de que iremos também conversar um pouco mais por parte de outra parte do nosso convidado no dia de hoje. Para além de ser pintor, músico e também alguém que produz instrumentos musicais, ele tem a parte de escritor. Mseto é o título de uma obra que ainda está, neste caso, a ser produzida. E nós invadimos, na verdade, para falarmos um pouco mais desta obra e que, se der a oportunidade, teremos a oportunidade também de partilhar consigo aí ao lado, quando a mesma for finalizada. Podes falar um pouco mais desta obra? Sim. Mseto, do princípio, eu queria atribuir um nome que pudesse deixar claro o que eu quero tratar. Devia ser aqui 3 rostos, mas mudei, dei o título Mseto, que é a palavra da língua Swahili. Mseto significa uma mistura, porque dentro dessa obra, né, eu não estou a dedicar uma coisa, estou a dedicar muita coisa, mas o objetivo central desta obra é de tentar dizimar a ideia que não deixa a sociedade estar assim sempre em divergência da leitura sobre a etnia Makonde. Quem é Makonde? De onde vem Makonde? Agora, cada qual fala o que ele entende na cabeça. Agora, esses que falam da forma que sai nas cabeças deles, não são Makonde, são pessoas assim, que conhecem o Makonde ou que vivem com os Makondes. Agora, eu como Makonde, quero ver se toda essa preocupação acaba para sempre. Portanto, quero deixar claro dentro dessa obra, pode as pessoas descansarem, de procurar saber de onde vem Makonde e o que é Makonde, não sei o que. Portanto, é dentro desta obra onde as pessoas vão encontrar que, afinal das contas, o Makonde não é fenômeno de ninguém, não caiu no céu de ninguém. O Makonde é mesmo de tronco banto 100%, sem qualquer interrogação. Só que ele apareceu a ser mais migratório, e essas migrações que ele teve já espalhou-se de uma forma que muitos já não conseguem encontrar para onde que partiu e para onde que vai terminar. Agora, dentro dessa obra, eu já tentei colocar a última migração mais importante que devia ser marcada e o resto das migrações que ele fez, e sendo uma etnia que, para além de se espalhar, também foi espalhado. E assim, portanto, quero deixar claro ou acabar de vez a preocupação de desconhecer Makonde, quem é Makonde. Eu quero deixar claro dentro dessa obra. Este então um resumo, se nós queremos mais, se precisar de mais de detalhes desta obra, iremos voltar depois que a mesma for concluída. Afinal, nós dissemos que invadimos e a mesma está ainda em produção. Mas temos a outra parte que devemos um pouco mais conversar, visto que a cultura está por ele, e ele recentemente fez, ou então lançou, a música intitulada Nakul, ou então Malalanga ni Malanguela. Eu não ia deixar, não íamos passar, a verdade é que em off eu não disse que íamos conversar disso, mas podemos um pouco mais falar desta também obra, neste caso de música, que já está disponível. Eu particularmente é uma das músicas que eu gosto de ouvir. A mensagem que traz essa música, qual é, para quem ainda não ficou concentrado e ouvir? Muito obrigado por essa oportunidade. A música que tem o título Malalanga é uma música que também está por detrás da minha idade. Que esta música é uma música que eu escrevi, não é para satisfazer qualquer pessoa. Esta música eu escrevi
para satisfazer as pessoas que estão concentradas, as pessoas que têm um espírito humanitário, as pessoas que entendem a necessidade da segurança e as pessoas que têm o dever da proteção. Portanto, evitei fazer uma música para pôr as pessoas dançar. Eu fiz uma música para pôr as pessoas pegarem o queixo ou ancas para procurar saber se na verdade ele consegue mesmo cumprir daquilo que eu solicito dentro dessa música ou não. Porque dentro dessa música a mensagem foca muitos lugares. Portanto, logo os primeiros versos eu exorto para as pessoas ter coragem na defesa do seu ser, dos seus bens, do seu tudo. Depois, dentro dele, eu coloco a estabilidade, que as pessoas não podem ter aquela tendência de fazer mudança de um lado para o outro, não sei porque senão não vão ter coqueiros, né, mangueiras que eles podem indicar os netos no futuro. Depois, tento exortar as pessoas ter respeito e dar a dignidade os que perdem os seus entes queridos. Por exemplo, se for a mulher a perder o marido, se for o marido a perder a mulher, essas pessoas devem merecer mesmo a dignidade e respeito, tanto como apoio psicomental e assim, tanto como materiais. E também eu consigo chegar o quarto verso desta música, onde solicito principalmente a etnia Makonde daquilo que eles são identificados, porque as pessoas sabem muito bem que os Makonde são artistas. Até temos aquilo que nós chamamos por arte Makonde, onde o Makonde faz um trabalho assim universitário, mas sendo um que não conheceu qualquer formação. Portanto, esse talento não pode desaparecer, principalmente as inovações das melodias, aquilo que nós chamamos por xilanga. Depois, exorto a sociedade para saber que ninguém que não quer, portanto, o pobre não pode servir do objeto de felicidade aos ricos. Mesmo os ricos foram ricos por bênção de Deus, que não há nenhuma necessidade de invejar aquele que adiantou no bem-estar. Portanto, toda letra é uma letra que, para quem quer dançar, não tem espaço. Mas... Acabo dando esse sorriso porque também acaba limitando de que aqui é só uma mensagem para catar. Se você está interessado em dançar, não tem... Mas também a melodia convida desta música para dançar. Perfeitamente. Aquele espaço mesmo onde entra o piano. Não vale a pena ficar se mexer, senão terás que marcar a consulta psicológica para procurar saber se a tua cabeça... Perfeito, a conversa está sendo boa e nós também agradecemos ao lado por ainda continuar a assistir e estar conosco neste nosso programa, neste caso para o dia de hoje, e que é o Mais Vibe. E hoje trazemos de uma forma muito bem diferente, trazemos esta figura que é meio oculta, mas que não é oculta, é muito mais visível nas suas atividades de arte. Arte nele está patente, assim podemos considerar. Eu ia para uma outra questão. Acredito que acompanha a cultura moçambicana em particular, a de Cabo Delgado, em todos os termos, em todos os gêneros, em todos os aspectos. Certeza? Acompanho. E que poderia definir atualmente como é que está a cultura, mesmo sendo na música, mesmo sendo na dança, mesmo sendo na escrita de poemas, poesia, teatro, e assim como na pintura, em todas as áreas, como é que poderia avaliar atualmente? Avalio assim de uma forma positiva, tomando em conta que a cultura nunca foi permanente, sempre não deixa de passar para lá, não sei aonde. E também acompanha, neste caso nos programas que eu sempre tenho feito, tenho tido o espaço Os Três. Os Três é um espaço nada mais nada menos que a sua opinião, quem que tu achas de que não, essa pessoa que
já fez a música ou já fez esta arte, mas agora, da forma que está a fazer, já não é boa. Melhor parar e continuar. E tem uma outra parte que você vai descrever os seus sucessos, os 3 sucessos na vida que teve, as coisas que você fez e deu sucesso, mas de uma forma particular. Pode não ser para uma outra pessoa, mas essa aqui de uma forma particular. Por exemplo, pode considerar de que, olha, o fato de eu fazer algo X para mim foi um sucesso que eu na vida digo que pelo menos valeu a pena. E outras coisas que quando recorda te entristece, mas na verdade se pudesse voltar ao tempo, mudar, seria a oportunidade. Mas esse é o nosso espaço, os 3, onde já vamos seguir em diante. Quais são as 3 coisas que, quando recorda ou se fosse oportunidade de mudar na vida, iria procurar métodos de fazer? Não me arrependo, só reconheço o sacrifício que eu passei para vir conseguir atingir a idade que tenho e o mínimo daquilo que eu consigo compartilhar com os outros. Portanto, até nesse momento parece que é só tentar rogar que tudo o que é que eu penso para o benefício da maioria seja mesmo fechado. Por exemplo, se eu conseguir fechar este trabalho da minha obra, parece que vou ficar um pouco satisfeito. Para o futuro não quero pensar. E o passado também não condeno nada. Não condeno e não condeno mesmo, não condeno, porque afinal das contas, eu como ser humano tenho que agradecer a Deus, porque o que podia me levar ao inferno foi muita coisa que eu safei. E assim tenho que agradecer, portanto, o que está no futuro também não quero tentar me amassar, nada. Eu só rogar para o bom fecho daquilo que está no andamento. Perfeito. E se formos a olhar na parte um pouco mais boa que eu sempre tenho dito para os meus entrevistados, os sucessos ou aquelas coisas que dizes, para mim, valeu a pena várias vezes na vida? 3 realizações. O fator de eu conseguir progredir com os estudos fora dos pais, fora do meu país, até conseguir fazer o médio seguro, foi um ponto muito importante. O fator de eu conseguir lutar até chegar à fase de voltar para o meu país e passar no processo de enculturação que deu o sucesso de compartilhar com os outros atividades da reconstrução, esse também foi um passo que não dá nada para desprezar nem esquecer. E, por fecho, o fator de eu atingir o patamar de conseguir ter uma minha cabana particular, tanto oportunidade de exercer as atividades que podem ilustrar as minhas habilidades, que podem servir também, mostrar uma cara diferente da cara que as pessoas me conhecem. Isto deixa-me tranquilo cada vez mais. E por fechar, afirmou que acompanha assim os trabalhos de artistas a nível da província de Cabo Delgado. Quais são os 3 que você diz, na verdade, esses estão a trabalhar em termos gerais, em termos juvenis, dizem render, ou por outra parte, dizer, podemos assim usar o termo um pouco mais popular, manter a vénia nesta pessoa, dizer de que não, ele consegue manter a cultura moçambicana, a da província de Cabo Delgado, em dia nas atividades que tem feito. Quais são 3 pessoas, por exemplo?
Custa muito colocar um número limitado, tomando em conta que grande parte deles sempre tem trazido as mensagens que me deixam assim com uma lição da vida. Com uma lição da vida e a habilidade que as pessoas adquirem mesmo pela intuição, sem qualquer necessidade de necessitar a formação adequada. Por exemplo, no caso desse jovem de Mudumba ali, o Dile. O Dile tem mensagens, embora as mensagens dele são mensagens dos que têm sombra de perigo, né? Mas são mensagens que me deixam também com lições muito claras, principalmente a sua habilidade das suas melodias. Aquele defende mesmo a cultura Makonde como se fosse uma cultura que merece ser dinamizado a quem de direito. E esses antigos, desses três, o Dile deixa-me tranquilo através das melodias dele. O Imam Agi também tem me deixado tranquilo as músicas dele, né? Porque ele tem algumas músicas que nos tragam as mensagens claras da educação. Por exemplo, aquela música que ele canta em língua Makonde, Kunama como um Jini. Depois tem uma música que ele também fala sobre constrangimento dos que não têm capacidade aos que têm capacidade, os que não deixam os outros fazer daquilo que eles não... ele deu o título de Inveja. Essa música também deixa-me tranquilo. E tanto como o resto das músicas que abriram as cabeças das pessoas para saber qual é a convivência credível na sociedade. Este como o segundo. Depois, o terceiro é o Carlos de Lina, com aquela capacidade de variedade dos ritmos. A música sempre é como a comida. Todos os dias, mantranca, acaba por não agradar, né? Portanto, o Carlos de Lina tem aquela capacidade de mudar dos ritmos. Essas mudanças dos ritmos também é uma coisa que eu louvo. Por que louvo? É para afastar-nos de saturação. Nunca ficamos saturados com as músicas dele, com as músicas dele, né? Portanto, esses são três que eu, pelo menos, tenho que reconhecer e mesmo tentar ver se eles dão continuidade dessas. Temos a outra parte que também iríamos saber os três artistas que possivelmente poderiam melhorar ou parar de fazer arte por conta de não trazer, se calhar, inovação ou alguma dificuldade que pudesse constatar nos trabalhos deles. Que vão ao negativo para mim. Vão ao negativo porque acabaram por ganharem fama tipo Gugumele, que nasce das 17 para desaparecer 17. E por que tiveram essa característica? É porque as músicas que eles tragam são músicas que têm limite dos interessados. Quais são esses músicos para só ganharmos tempo? No caso do JJ, J ganhou uma fama com uma música que não dava alguém ouvir em frente da mãe. Está vendo ali? Essa música não é para alguém escutar junto com a mãe. Está vendo ali? Não tem sentido. Tem sentido, mas aonde e com quem? Depois temos uma outra música ali, também
Vamos só para economizar outro músico, quem seria? O outro músico, não conheço o nome, só acabou por cantar uma música que já chegou na Europa, furou para a Ásia. Uma música que o próprio Macondo, como eu, tem que usar muito tempo para pensar o que é que quer nos ensinar ou o que é que nos informa. Essa música que foi juntada às canções tradicionais que às vezes Macondes canta nas escondidas. Depois ele tirou para fora. E como uma coisa que estava escondida por ser feia, as pessoas ficaram muito alegres porque o segredo foi descoberto. Qual é essa música? Essa música não é uma música para alguém ouvir junto com a mãe. Não nos traga qualquer mensagem. Ali tem um texto também de muitas palavras que ninguém pode interpretar com facilidade. Menos aquele que entende o duplo. Mas aquele que entende só por orelhas assim físico, né? Sem mentalidade, não entende o que está a dizer. Está a ver? Esse tipo das músicas temos que termos cuidados, porque senão vamos colocar ao ar livre aquilo que, pela norma social, não era para deixar no ar. Perfeito, vamos para o terceiro. O terceiro, que vai ao contrário, devia ser o meu tio russo. O meu tio russo uniformizou o ritmo e dentro de 50 músicas que ele produziu, né? Cada música não deixa de ser semelhante à outra. Portanto, isso também satura-nos. Temos que ver essas questões. E eu não vejo nenhuma necessidade de optar no único ritmo para todas as músicas. Às vezes, a diversidade não deixa de ser uma coisa vantajosa na vida. Diversificar é muito importante. As mensagens do tio russo são mensagens curtas e claras, mas o ritmo não deixa de ser o mesmo. Agora, o fator de ter o ritmo o único ritmo e frequente para todas as músicas, não nos deixa tranquilo. Mas pronto. Aí está, para o dia de hoje temos estes três que, pela sugestão dele, atenção, não vamos aqui fazer a confusão de percepção, ele sugeriu para ele, esses três, JJ, não que pudesse parar, mas também tem que melhorar o King C, se eu não estou no erro, que canta a música Nhoki Mali Kunja Tulola, e por fim o tio Rosso. É bom sempre estar consigo, mas também temos que olhar para o tempo. E vamos assim, desta forma, tentar fechar a edição do dia de hoje. Para fechar, Ndalinga, iríamos pedir as suas últimas palavras em forma de agradecimento e recomendações para esta edição, para fecharmos. Muito obrigado. Eu, pelo menos, raras vezes eu tenho a oportunidade de ter o tempo de compartilhar as minhas ideias. Daí que, tendo uma oportunidade igual a essa aqui, não vou ao lado de agradecer bastante, embora não possa rogar que haja mais oportunidades, só que como é oportunidade, portanto, qualquer momento, havendo oportunidade, sempre vou agradecer da forma como agradeço o dia de hoje, por estarmos aqui a fazermos reflexões sobre o mínimo que eu contribuí ou o mínimo que eu passo na vida até essa idade que eu tenho. Pronto, estimado ouvinte, eu sou Daniel Ariolei Siambi. O dia de hoje ficamos por aqui e nós voltaremos na próxima edição. Até lá, fique bem. Qualquer comentário deixe
Se tens algum comentário, deixe aí. Gostou? Deixe nos comentários recomendações e podemos melhorar entre em diante. Então, ficamos por aqui. Até lá. Fique bem.